De acordo com a doutrina, como sabe, o direito penal, o direito criminal, é a parte do ordenamento jurídico que define as infrações penais. Está vendo isso, né? As infrações penais quais são? No Código Penal o que é que temos? Temos crimes de direito criminal ou direito penal. Não é? Sim, que é a parte do ordenamento jurídico que define essas infrações penais, crimes e contravenções. E combina também as respectivas sanções, não só define, mas também determina quais são as sanções penais e as medidas de segurança. Okay? Portanto, diz-se lá porque esta definição também compreende, em última análise, o processo de execução de penas. Alguém encontrou uma definição diferente desta aqui? Não? Bom, qualquer definição que for a ser dada em termos de direito penal, direito, é difícil dar uma definição uma definição completa. No entanto, pode-se dizer também que esta definição é incompleta, visto que além de definir crimes que combina apenas o direito penal, também estabelece princípios. Penso que no direito, no Código Penal, a primeira parte temos princípios. Quando estudaram o direito penal, estudaram princípios. Quando estudaram o direito processo penal, estudaram princípios. Portanto, o direito penal também define princípios e regras que regulam a atividade penal do Estado, fixando os fundamentos e os limites do exercício do poder punitivo. Então, são os princípios que vocês estudaram no direito penal. Eu disse que esta parte é mesmo de revisão. Quais são os princípios que estudaram? O princípio da legalidade. Em que consiste o princípio da legalidade? Vamos ver. O Código Penal. O Código Penal. O que é que diz o princípio da legalidade no Código Penal? Alguém para ler assim rápido? O que é que diz? Está a ler? Pode ler. Quem encontrou pode ler. Princípio da legalidade. Sim. Tem. Nenhum fato consiste em ação ou omissão pode julgar-se crime sem que uma lei, no momento da sua prática, o qualifique como tal. Sim. Portanto, não se pode qualificar como crime sem que a lei. Nisso consiste o princípio da legalidade. E retroatividade? Quem já encontrou? Artigo 3. Artigo? 3. Sim, já diz? Aplicação da lei de número 1. Sim. A lei penal não tem efeito retroativo, salvo as particularidades constantes dos números civis. Por que eu estou a trazer esses princípios numa fase inicial? É que vocês hão de encontrar alguns aspectos importantes relativamente à liberdade condicional, quando fizeram os cálculos da metade da pena, há leis, há crimes, nos termos do artigo 39 do Código Penal, que permitem a liberdade condicional cumprindo a metade da pena, mas outras têm que ser 3/4, isso depende do tipo de crime. E há um outro aspecto importante, é que a entrada em vigor deste código, né, que é a questão da retroatividade, a aplicação da lei no tempo, é importante também ter alguns desses aspectos. Não é? Humanidade das penas. Este é um princípio, é um dos princípios basilares do direito penitenciário de execução das penas. Ok. No sentido restrito, podemos dizer que o direito penal, o direito criminal, é a parte do ordenamento jurídico que define as infrações penais e combina as sanções. Parece-me que este papel ressalta às vistas de qualquer estudioso, bem como institui os fundamentos e as garantias que regulam o poder punitivo estatal. Alguém encontrou outro conceito? Vocês estudaram direito penal? Sim. Encontraram alguma coisa diferente do que eu disse aqui? Não é? O direito penal define princípios, sanções, não é? Ele determina quais são as sanções, quais são as infrações que são, e depois combina as penas e também determina
regula o poder punitivo estatal. Portanto, acho que resumidamente podemos passar para o direito processual penal. Já dissemos o mínimo sobre o direito penal, podemos dizer também alguma coisa sobre o direito processual. Resumidamente podemos dizer aqui, quando o direito penal, que é o que vimos, trata da teoria do crime, da teoria da pena, dos crimes e espécies, dentre várias outras questões. Já o direito processual penal é o ramo que tratará dos procedimentos necessários à aplicação daquela pena. Pacífico, não é? Sim. Assim, por exemplo, se alguém mata outra pessoa, qual é o papel do direito processual penal? O direito penal já diz que o ato cometido por este cidadão obedece o princípio, com base no princípio da legalidade, e este indivíduo cometeu esse crime. E depois como é que ficamos? Qual é o passo seguinte? Tem a ver, e depois como é que nós vamos fazer para chegar até a fazer com que ele responda pelo que ele fez? É o direito processual penal. Portanto, se alguém mata outra pessoa, depende da forma negligente ou dolosa, seja como for, há indício de crime, portanto tem que ser lavrado um auto, como sempre temos o nosso agente lá, vai lavrar o auto. Portanto, entre a notícia de um crime e a efetiva punição do criminoso, há um caminho que se procede. Como se diz, é o proceder, né? É como são as fases que temos. Vamos seguir. É o direito processual penal que vai dizer quais são as fases que vamos seguir desde a notícia do crime até a sua responsabilidade. Em suma, o crime é regido pelo direito penal, ao passo que esse longo caminho para a punição é regido pelo direito processual penal. É um longo caminho, certamente, não é? Já sabem. Quantos membros temos aqui? Vamos ter PRM, depois temos juiz de instrução, depois temos procurador, temos advogado. É este caminho todo que tem que ser percorrido até a responsabilização. O direito penal assim é chamado de direito material ou direito substantivo. Acho que aprenderam isso, não é? Sim. Por quê? Por que é direito material ou substantivo? Porque tem uma função instrumental. Por quê? Porque é uma função instrumental e a sua finalidade é realizar a justiça. Pode repetir. Tem uma função instrumental e a sua finalidade é realizar a justiça. É uma função Instrumental. O que é instrumento? O direito penal ou processo penal? Processo. Sim. Mas aqui dizemos direito penal. É o direito substantivo, que traz a matéria, a substância, ao passo que o direito penal, processo penal traz o quê? É o direito adjetivo, é o que diz qual é a formalidade que deve ser seguida. Já tínhamos dito isso. Procedimento necessário para que o direito penal seja aplicado. Portanto, um é direito subjetivo, outro é direito substantivo, outro é direito adjetivo. Uma coisa é existir um direito substantivo, um crime e uma pena para esse crime. Outra coisa bem diferente é o caminho necessário para aplicar o direito substantivo. Está claro? Somente após o devido processo legal, é que se pode afirmar com certeza jurídica que alguém é culpado de um crime. Já tinha dito aqui que o procurador, quando chega na triagem, qual é o seu papel? Já temos procuradores. Sim, qual é o papel? Verificar. Ver se foi. Sim. Ok. Assim, para definir um culpado é necessário o devido processo legal. Temos que o direito processual penal é o caminho, a forma, enquanto que o direito penal é a essência. Temos alguns autores, acho que vocês estudaram alguns, dos quais Jorge Figueiredo diz. Defende que o direito penal e o direito do processo
estão numa relação de complementaridade. Por quê? Por quê? Uma é essencial para as funcionalidades da outra. Mas o professor Costa Pinto entende que existe também uma relação mais intensa entre os dois ramos. Existe uma relação de complementaridade, né? Funcional. Ok. Podemos também ver alguns princípios, né? Princípios informadores do processo. Quais são? Pode receber o doutor. Alguns princípios. Podemos terminar vendo alguns princípios para. Quem deu o processo penal? Quem deu o código de processo penal? Sim, podemos percorrer esses princípios antes de. Doutora Alice, doutora Isabel, aqui. Não, eu pretendo sair. Qual é o princípio da exigência do processo? Alguém pode dizer encontrou? Sim, primeiro, exigência do processo. Sim. Nenhuma pena ou medida de segurança Sim. pode ser aplicada sem haver um processo em que se prove a existência da infração e a responsabilidade criminal do acusado, em conformidade com as regras definidas no presente Código. Quer que entenderam? A exigência do processo faz parte da formalização. Portanto, é exigível, é necessário que exista um processo. Certo? Artigo 2. Artigo 2. Celeridade processual no direito de defesa. Sim. Todo arguido tem direito de ser julgado no mais curto prazo, compatível com as garantias de defesa. Sim. Portanto, vamos ver que cada forma do processo tem o seu tempo e o tempo que lhe foi atribuído é compatível também com o tempo, com a sua defesa. Se a forma do processo é comum, é um pouco mais longo, também a formalidade, as garantias que são atribuídas também tem que acompanhar esse período. Portanto, artigo 3. Direito fundamental à presunção de inocência. Sim. Todo arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado de sentença condenatória. Sim. Número 2. A presunção de inocência do arguido exige que a prova de sua probabilidade seja feita por quem acusa em tribunal, na obediência das regras estabelecidas pelo presente Código. A presunção de inocência também está baseada na Constituição da República. Sim. Artigo 58. Pode ler? É essencial para vocês, né? É muito importante. Quem encontrou, pode ler? Artigo 58. Sim. Artigo 58. Sim. Direito à indenização e responsabilidade do Estado. Sim. Artigo 59. Sim. Direito à liberdade e à segurança. Número 2. Os arguidos gozam da presunção de inocência até a decisão judicial definitiva. Portanto, esse vai ao direito constitucional. Ok. Artigo 4. Provas obtidas por meios ilícitos. Sim. São Sim, diz. nulas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, Sim. abusiva intromissão na sua vida privada e familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Ok. Artigo 5. Princípio do contraditório. Sim. O processo penal subordina-se ao princípio do contraditório. Sim. O que é que significa o princípio do contraditório? Significa o quê?
a acusação e a notificação da acusação faz parte do princípio do contraditório. É para você exercer este direito de contradizer, de esclarecer, de dar a sua versão. Sim. Artigo 6. Direitos de pessoa detida ou presa. Sim. Número 1. Toda pessoa detida ou presa deve ser imediatamente informada de forma clara e compreensível das razões da sua detenção ou prisão e dos seus direitos constitucionais e legais e autorizada a contactar defensor diretamente ou por intermédio de sua família ou de pessoa da sua confiança. 2. A pessoa detida ou presa tem direito à identificação dos responsáveis pela sua detenção ou prisão e pelo seu interrogatório. 3. A detenção ou prisão de qualquer pessoa em um local preciso onde se encontra são comunicados imediatamente à família do detido ou preso ou à pessoa por ele indicada com a descrição sumária das razões que o motivaram. Ok. 4. É o suficiente. Artigo 7. Direito à presença de defensor. Sim. Todo interveniente em ato de processo penal que nele seja chamado a prestar depoimento tem o direito de se fazer acompanhar do defensor, seja perante a autoridade judiciária, seja perante a autoridade de polícia criminal. Ok. Vamos parar por aqui enquanto chamamos um defensor, não é? Acho que é onde queríamos chegar. Não é? Tem o direito de chamar um defensor. O defensor pode ser de paz, pode ser advogado. E hoje temos um convidado para nos explicar qual é o papel do defensor, especificamente o papel do advogado. Sabemos que o advogado é um indivíduo que tem por obrigação legal de resolver os problemas de outra pessoa. Acho que é isso, né? Tem lealdade, tem o dever e tem que ser leal, não é? Não tem a obrigação de sigilo profissional de o fazer. E para hoje temos um convidado, que é o Dr. Mário Gomes. Ele é advogado, né? E vai nos trazer, no tempo que for necessário, explicar-nos qual é o papel do advogado. Quem vai fazer o papel do advogado aqui? Então deve ter mais esclarecido sobre a matéria, não é? Sobre quais são as competências do advogado, qual é o papel do advogado dentro do tribunal e fora do tribunal. Fora do tribunal refiro-me a estabelecimentos penitenciários, à esquadra, não é? O papel do advogado não é só no tribunal, não é? Estabelecimentos penitenciários, esquadras, e onde quer que esteja alguém que esteja precisando dos serviços do advogado, sobretudo na área penal, porque este é um módulo de direito criminal. Doutor Marigula, faz favor. O tempo é seu, não sei se vai querer usar. Boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Luciano Marigula, sou advogado e agente da propriedade industrial. Bom, estamos aqui num momento de construção de conhecimento. No fundo, vai ser um momento de debate. Estou a ver pessoas que até cruzamos caminhos e têm uma carreira admirável. Mas queremos agora discutir, afinal de contas, qual é o verdadeiro papel do advogado em sede do tribunal. Com certeza que vocês todos podem ter uma ideia mínima. O que um advogado faz perante um tribunal, o que um advogado pode também interceder fora deste tribunal. Em primeira linha, compreende-se de maneira genérica que o advogado tem o dever de defender os interesses intrínsecos do seu constituinte. Agora vamos perceber se o interesse do meu constituinte é mesmo pautar por uma inverdade e criar-lhe caminhos de ilegalidade. E agora, senhores doutores,
em sede tribunal, tem esse desafio, mas o seu constituinte já lhe deu uma nota de que, olha, embora o doutor tenha o domínio pleno de todo o ato processual aqui existente, eu pretendo navegar pela via da inverdade e quero usar de si, minha defensora, confiável e estimada, para que possa interceder perante o juiz e perante o Ministério Público desta verdade. Senhores doutores, como é que podemos agir? Sempre, não? Não percebi? Eu penso que o melhor é sempre aconselhar o cliente e apontar pela verdade. Não percebi a tua opinião. Não, dizer que eu penso que o melhor é sempre aconselhar o cliente a apontar pela verdade. Apesar de ter o direito até de mentir, né, de dificultar a investigação, mas como meu constituinte, né, eu penso que o melhor é aconselhar a ele a apontar pela verdade. Não só, doutor, porque também o filho não tem obrigação, como o colega também, em particular, não tem obrigação de dizer a verdade. Então, no máximo, o que nós poderíamos fazer é aconselhar o cliente e depois deixar as mãos dele, ao critério dele. Nada mais podemos fazer. É o direito dele de não dizer o que ele não quer dizer, simplesmente o que ele pode. Não colocamos em causa a questão da vontade do constituinte. Agora, o que estamos a questionar aqui é a posição do advogado perante esta circunstância. Eu acho que, em primeira linha, é sensibilizar o cliente a optar pela verdade. Caso ele persista nisso, se fazer a vontade dele. Ok, e ele já deixou claro que, do ponto de vista legal, já não há um favoritismo aqui para ele. Mas ele diz, olha, doutor, jogue com todas as armas que puder, até aquelas que o diabo usou para vender o Jesus. Usamos. Então, procurando Ok, mas é assim, meus caros. Em linhas gerais, o advogado é um servidor de justiça. E sendo servidor de justiça, sempre deve pautar pela legalidade. Não podem optar, não vos aconselho, se abraçarem essa técnica ou esta profissão futuramente, a optar por vias dilatórias. Optem sempre por via de legalidade, onde perceber que isso vai vos tornar pessoas íntegras. E também vão estar sempre com harmonia com aquilo que os estatutos expressam. Agora, qual é a função deste advogado? Não, parece que nem é problema de carga. Eu depois deixei no carro o flash, eu até ia buscar no seu computador. Ok, parece que está na porta de trás. Desculpa. Então, eu dizia que eu questionava ainda a questão do papel fundamental do advogado, porque se vocês começarem a ver a composição do tribunal, vão encontrar lá um advogado, vão encontrar lá um juiz e vão encontrar lá um procurador. E estas figuras são as figuras epicêntricas de uma audiência de discussão de julgamento. Todas as atenções ou toda a direção desta audiência é dirigida pelo caso, em linhas gerais, por causa dessas figuras. Então, perguntaríamos qual seria o necessário ou a necessária função do advogado perante o tribunal. Se já está lá o Ministério Público, que em linhas gerais dizem que representa o Estado, os menores, os incapazes. Depois está lá um juiz que também parece prestar um juramento de servir a lei e só apenas a lei. Qual seria a necessidade de lá um advogado estar? Defender os interesses do seu constituinte. De acordo, o advogado naquele trio apresenta-se como um árbitro, um fiscal. Estando em tribunal, o vosso maior papel é a fiscalização das normas. Se efetivamente é o que a norma dita, aquilo que se aplica.
Imaginemos que vocês estejam perante, estavam a ver a jurisdição criminal agora, imaginemos que vocês estejam perante uma legalização. O vosso constituinte foi apresentado ao juiz de instrução criminal 7 dias depois, quando a lei diz que, olha, este só pode ser apresentado ao juiz de instrução criminal 48 horas depois da sua detenção. Qual é a vossa cautela? Deve provar realmente que houve uma ilicitude ainda. Ok, falou de ilicitude, ok, tudo bem. Ilicitude e vicitudes, né? Acho que é isso. Ok, tudo bem. O papel do advogado é fazer compreender o tribunal de que, de ponto de vista de normativo, não é o que está a se aplicar. Este arguido foi apresentado ao juiz fora do prazo que foi estabelecido. E, em contrapartida, deve-se zelar por aquilo que é o direito fundamental deste cidadão. Se vocês quiserem continuar a navegar pela jurisdição criminal, vão perceber que a jurisdição criminal envolve consigo direitos e garantias fundamentais. Imaginemos que seja-lhe retirado a liberdade, todo mundo vai ficar constrangido. Mas se eu lhe retirar o seu patrimônio agora, um telemóvel, um computador, o povo que poderia, o público que poderia vir para si, para poder lhe acomodar no princípio, no momento em que você foi retirado da liberdade, pode não aparecer quando trata-se de um patrimônio, de um bem. Então, é necessário que vocês tenham o necessário cuidado com as necessárias aspas, passa a repetição, que quando estiverem no tribunal, sejam na jurisdição criminal, seja na jurisdição civil, procurem acautelar ao seu alto nível a questão da defesa dos interesses dos vossos clientes. Mas não pode circunscrever a vossa defesa, a vossa posição em tribunal apenas na defesa dos interesses dos vossos clientes. Clientes, alguns deles, não são idôneos. Obriga que o advogado entre em manobras, porque ele quer sair dali. Mas ali já não estará, se optar por essa via, já não estará a ser necessariamente um administrador de justiça. Como se comportar em sede de um tribunal? Geralmente, a minha cábula aqui parece que está a negar sempre isso, sabe? Então, eu não sei quanto tempo temos para todo mundo. Parece. Com certeza que o bebê meteu o carro quando saiu. Só que saiu numa corrida, não encontrou. Eu dizia que, fora dessa postura que vocês devem tomar como defensores dos direitos e garantia dos vossos clientes em sede do tribunal, é preciso que também ganhem consciência sobre o comportamento que vocês devem adotar quando estiverem perante uma sala de audiência. Não use arrogância, não precisa lutar com ninguém para você fazer valer que a interpretação está sendo feita, seja pelo juiz, seja pelo próprio Ministério Público, é uma interpretação absolutamente equivocada. Então, optem pela urbanidade e integridade durante o exercício da vossa profissão. Isso vai engrandecer-vos e também vai vos tornar profissionais de uma reputação admirável no mercado. E há guerras, e aqui no mercado agora, há muitas guerras semeadas entre advogados, juízes e procuradores. Não se gostam. Por que razão? Agora eu vou lhe responder com um pouquinho mais de calma. Os procuradores e os juízes olham para advogados como pessoas que estão sempre ou sistematicamente para defenderem verdade, o que não é verdade. Porque em sede de audiência, tanto o juiz, assim como o advogado, mesmo o procurador, usa do mesmo dispositivo legal. As normas estão lá, o legislador estabeleceu, está lá. Mas o facto do advogado ter a autoridade de dizer: ei, stop, Merlice, não é por essa via. Aí você está equivocado, vamos por esta via. Isso torna o advogado arrogante.
Alguns são, não é? Até eu. Então, o que diz-se com isso? Faz com que, no lugar de que esses todos, tanto o advogado, tanto o juiz, tanto o procurador, esses todos são vinculados a administrar de maneira proesa e eficiente a justiça. Mas o que ocorre é que cada um puxa a manta para o seu lado. O Ministério Público acusou e não pode ver a acusação dele deitado por uma interpretação do advogado. Vai fazer de todo custo convencer o tribunal de que não esteve certo. Qual é a posição que vocês vão tomar diante das entidades policiais, autoridades públicas e entes equiparados? Porque vocês terão que fazer essas diligências, terão que ir para lá, terão que enfrentar um comandante e dizer: esta detenção é totalmente ilegal. Por que deve manter esta pessoa que está sendo detida ilegalmente? Por que não podemos seguir as formalidades? E vocês terão que enfrentar essas entidades no vosso dia a dia e devem tomar uma posição firme e estarem cientes do que vocês querem fazer. Então, na vossa profissão... Desculpa, o que eu quero dizer é que normalmente os juízes e os procuradores usam manobra regulatória. De tal forma que os advogados também usam. Sim, mas o advogado disse, o doutor disse que eles entram no choque que o advogado fez no direito e o juiz normalmente meio que curvou. Normalmente o que traz mais choques é mesmo uma questão interpretativa. A interpretação que pode extrair de uma determinada norma pode ser diferente da interpretação que eu posso extrair. O princípio constitucional diz: todo mundo diz, presume-se inocente. Eu vi ali o princípio da presunção da inocência. Presume-se inocente até prova contrária, até que haja uma condenação transitada em julgado. Ok, mas qual é a posição que tu vais tomar quando ouvires um procurador do teu lado esquerdo ou do teu lado direito que ficou provado que o seu cliente cometeu, não há dúvida de que o seu cliente cometeu um determinado crime? Há uma convicção formulada pelo procurador que procura convencer o juiz que na sua decisão final deve haver uma condenação exemplar contra um determinado indivíduo. Então, quando tu buscares os elementos constitutivos daquele crime, vou navegar mais pela jurisdição criminal, porque já estão cá na jurisdição criminal, mas quando vocês procurarem juntarem os elementos constitutivos do tal crime que o digno magistrado do Ministério Público diz que está aprovado, tu podes não conseguir encontrar. Por essa via, tu vais pedir com viva voz, ainda com uma demonstração legislativa, a insuficiência de prova, pelo que vai se remeter à absorção completa do seu constituído. Esta interpretação, este momento e outros momentos que antecedem este, criam situação de tensão. Porque o advogado tem que estar à altura de dizer: stop, não é isto, é isto. Se vocês querem ser profissionais, é isso. Defender intrinsecamente os interesses e os direitos dos vossos constituintes é exatamente isso. Defender a vontade da lei. Diz que o Estado de Direito Democrático foi criado ou foi concedido para defender o cidadão do Estado, porque já se sabia que o Estado é um ser agressivo. O Estado vai criar, vai investir essa posição para a pessoa singular, que é um cidadão comum, que não está revestido de poderes para poder ver-se aliviado. É dali que existe esta garantia fundamental, que é o direito à defesa.
E vocês, como mandatários, como técnicos jurídicos, como advogados estagiários, têm esta missão cursiva e complicada de fazer valer isto. Porque num olhar de lupa, me parece tanto o Ministério Público, assim como o magistrado judiciário, é Estado. Então quem está em posição desprivilegiada é o advogado. É o advogado. Mais longe eu depois vou partilhar uma situação que eu sempre me questionei. Depois, diz-se que o advogado, fora do tribunal, na comunidade, assim no exercício da vossa profissão, vocês devem pautar sempre pela urbanidade. Devem ser pessoas com uma conduta representativa. Afinal de contas, vocês são os nossos defensores, nós enquanto cidadãos. Então, vocês devem abdicar-se desde logo de toda estratégia que não leva a uma inverdade legal, que leva a uma inverdade legal. Sabe que esta via que tu queres usar não é uma via legalista? Senhor doutor, deixa, não faça isso, não é bom. Vamos julgar limpo, como costuma-se dizer na gíria. Tem mais 15 minutos, aí eu até achei o material da precisão. Então, dizia a colega, o meu constituinte vai ser condenado, eu achei, talvez poderá fazer alguma coisa para existem diligências próprias que a lei admite que sejam feitas. Mas eu também não estou a dizer que você tem que ser uma advogada dormida. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que tu tens que ter a capacidade de ser uma advogada que se caracteriza pela ética e ideologia profissional e use dessas ferramentas para tu poderes encontrar a verdade. Hoje, quando vocês saírem daqui com os bolsos canudos, formarem-se como advogados, se vocês não tomarem a consciência e desafiarem-se de que tipo de advogados vocês querem ser, amanhã eu vos considero e vos desafio. Vocês serão os senhores de lobbies, os padrinhos de inverdades. E isso não vai vos caracterizar. Tu tens um familiar que está detido numa determinada esquadra, já não quer ir na esquadra sem querer saber quem é o comandante. Tu tens um cliente que está detido num determinado lugar. Em relação de aproximar ao lugar, procurar ver se os fatos que o seu constituinte e o auto relata substanciam numa detenção ou não. Havendo elementos que devem levar o seu constituinte a um possível julgamento, que se sigam as normas e os trâmites exigidos na lei. É uma questão de rigorosidade. Então, dizíamos que em sede do tribunal é preciso que os estatutos da Ordem dos Advogados depois dizem que não há subordinação nem hierarquia entre o advogado, o juiz, entre o magistrado do Ministério Público, o magistrado judicial, mas estes devem se tratar com respeito, urbanidade, cortesia, assim como os outros advogados. Então, o vosso papel, em síntese, é defender os interesses dos vossos constituintes. Mas estes interesses dos vossos constituintes devem estar previamente assegurados na lei. Então, quando vocês estiverem a exercer essa vossa profissão e outras profissões vão sair daqui, é preciso que tenham a ciência que o vosso juramento é servir a Deus. E partindo deste princípio,
vão fazer todo o trabalho necessário para que haja a observância de uma norma. Existem normas próprias, existem regras notáveis, traços. Vocês não vão desenhar a roda em direito. A roda já foi desenhada. O que vocês vão seguir é seguir à risca aquilo que é a vontade da norma. E incutir aos demais que se siga à risca aquela vontade. Agora, não fiquem acanhados, porque entrou na sala, o juiz, vocês não podem fazer isso. A mesma lei que a doutora ali vai usar é a mesma que eu vou usar. A mesma lei que a doutora ali vai usar para condenar é a mesma que estabelece requisitos para a absolução. Então não vamos desenhar nada. Então, eu estava a dizer que questiona-se nos dias de hoje a posição do advogado perante o tribunal. Mas esta questão é que eu estava a explicar. Não há hierarquia nem subordinação, tanto para os magistrados, seja o judicial, assim como do Ministério Público, devendo estes tratar-se em condições de respeito, em condições de respeito cívico. Agora, vamos deixar esses entes públicos, privados, lá na sociedade, lá na comunidade onde vocês vivem. Enquanto advogados também existem direitos que vos reservam e deveres. Então, o que vocês representam as comunidades onde vivem enquanto mandatários? É por isso que eu disse, quando falei no início do princípio da integridade, que era necessário, antes de abraçar as vossas carreiras profissionais, consumir e caracterizarem-se deste princípio. Vocês devem ser pessoas íntegras. E lá na comunidade onde vocês vivem, o que vocês devem a esta comunidade enquanto advogados? Vamos, já estamos com o tempo esgotado. O dever da assistência. Vocês devem o patrocínio oficioso quando assim requerido, não podem recusar. O patrocínio oficioso. Não olhem para a advocacia só para dinheiro. Ouviram, mulheres? Vocês, enquanto técnicos, diz o Estatuto da Ordem, no artigo 144, seguinte, que vocês, enquanto técnicos, vão patrocinar juridicamente as pessoas carenciadas. Mas fora isso, de patrocinar as pessoas carenciadas, vocês também são inibidos por absoluto de fazer qualquer tipo de cobrança. Então, vocês tornam e tomam a posição de servidores de justiça como tal. Mas o servidor de justiça deve cumprir pontualmente, escrupulosamente, com o quê? Com os deveres consagrados, seja nos estatutos da Ordem dos Advogados, assim como na legislação avulsa. Então, para a comunidade vocês detêm uma importante valia, porque recai para vós o dever de pugnar por boa aplicação das leis. Vocês vão tomar conhecimento lá dentro da comunidade de uma aplicação de uma norma de maneira inadequada. Vocês podem ainda sensibilizar a vossa comunidade a pugnar pela boa administração da justiça. Vocês são técnicos, hoje vão sair daqui. Há situações que ocorrem nas vossas zonas, situações de lixamento, situações de agressões. Vocês podem intervir no sentido de sensibilizar essa comunidade a pugnar pela observância das leis.
devem sempre protestar a violência. Enquanto vocês estiverem lá na comunidade, devem sempre estar intrinsecamente a protestos diretos sobre violência. E respeito pelos direitos humanos, com certeza, e que tiver conhecimento sobre alguma arbitrariedade que possa colocar em causa os direitos e garantias fundamentais do cidadão, vocês sempre têm este dever de o fazer, de fazer a denúncia ou encaminhar para o respectivo processo. Eu não sei quanto tempo temos, mas eu vou deixar vocês para fazer os vossos questionamentos, dúvidas, para ver se conseguimos terminar. Para falar que mais. Tem mais 15 minutos. Vamos colocar as dúvidas que forem necessárias. O doutor tem 5 minutos, por favor. Quem tem perfil pela advocacia, é melhor aproveitar e saber algumas coisas agora. Dúvidas? Podemos acrescentar. Sério? Não, existir é tudo bem. Eu quero saber se o advogado, atendendo às pretensões do constituinte, caso haja ilegalmente, existe uma sanção para o advogado. Não percebi a pergunta. Um advogado, atendendo às pretensões do seu constituinte, se ele por acaso agir ilegalmente, por acaso existe uma sanção que recai sobre ele. Sim, pode-se pautar primeiro pelo procedimento disciplinar, que é a ordem dada. Ali vai-se, em função da gravidade da infração cometida por este advogado, vai-se graduar e vai-se aplicar a necessária medida disciplinar. Mas fora isso, pode-se também pautar, em sede do tribunal, por aplicação de multa. Aplica-se multa ao advogado quando ele, com toda a ciência, sabe e tem a consciência de que ele está a fazer, por exemplo, uma litigância de má-fé. O que o tribunal vai fazer? Para lhe ensinar e consciencializar que o ato que ele está a praticar não é um ato legal, deve aplicar a multa. Assim ele vai aprender. Querendo o juiz, pode aplicar a multa, ainda fazer uma participação e remeter a ordem. E a ordem, de acordo com os fatos descritos nessa participação, vai avaliar se existe o lugar para o procedimento disciplinar ou nem por isso. Então, aceitem vocês querendo patrocinar coisas ilegais, mas podem saber ainda que podem perder as vossas carteiras profissionais. Por isso, devem ter integridade em tudo que vocês forem fazer. Sim, camarada. Sim, doutor. Eu gostaria de saber, em caso de má aplicação da lei criminal, por exemplo, no determinado caso, como é que um advogado pode intervir de modo a responsabilizar o Estado por ter condenado uma pessoa ilegalmente, por exemplo? Temos ouvido muitos relatos de tais pessoas, reclusos que foram condenados ilegalmente, às vezes por coisas que não fizeram. Então, eu quero saber como é que um advogado pode intervir nessas situações. Ok. O advogado, como nós dissemos no início, é o garante, é o árbitro, é o fiscalizador da aplicação da norma. Se você, enquanto advogado, deparar-se com uma situação de uma norma aplicada com algum vício, você tem mecanismos legais por aplicar, lançar a mão. Em caso em concreto, tu pode até lançar a mão primeiro. Se tiver havido uma condenação, pode lançar a mão a um recurso extraordinário para anulação de sentença, por julgar-se manifestamente injusta e ilegal, na jurisdição criminal, tanto como na jurisdição civil. Mas, se for uma situação em que tu compreendes que, olha, fora da anulação desta sentença, é preciso responsabilizar o Estado pelo tempo em que este arguido esteve aqui. Vais lançar a mão também ao contencioso administrativo. Aí já vão lutar lá por causa de indemnizações lá. Vais lançar a mão a uma ação própria junto ao Tribunal Administrativo.
a requerer que o Estado lhe pague uma indemnização pelo tempo que você esteve ilegalmente detido. Nova geração, novos quadros que estão a vir, estamos à espera que a administração da justiça nos próximos tempos ganhe novos contornos. Porque eu confesso que hoje estamos a administrar a justiça de maneira arcaica. O Estado ainda continua pensando que é uma entidade impune, pode fazer e desfazer o que quiser com as pessoas. Mas quem são estas pessoas que representam o Estado neste período? Somos nós, jovens. Vais perceber que o advogado é um jovem, o procurador é um jovem, o juiz é um jovem. Então, por que nós, enquanto jovens, não podemos pugnar pela boa administração da justiça? É um desafio que nós carregamos enquanto jovens, enquanto moçambicanos. Porque, concretamente, em direito penal, como ele fez referência, há situações de alarme. Desde as próprias detenções. O que vocês estavam a estudar aqui era basicamente uma teoria. Que você vai ser detido, deve ser comunicado, deve ser dada a liberdade de comunicar ao seu advogado. A primeira coisa que ocorre com a detenção em Moçambique é te arrancar o telefone. Você já não vai falar com ninguém. A segunda coisa que ocorre é quando o advogado chega na esquadra, já sofre ameaça. Vamos te encarcerar. Não é lhe dado o direito para comunicar livremente com o seu constituinte. São desafios que carregamos esses todos os dias. Hoje, há procuradores de triagem por quase todas as esquadras. Minimizou a situação. Mas eu, em concreto, já fui alvo disso, não uma, não duas vezes. Então, é preciso que, quando vocês abraçarem as vossas carreiras, assumam a lealidade de administrar a justiça. Pensar em dinheiro é sempre bom. Mas servir aquilo que nós prestamos juramento é melhor ainda. Parece que terminamos o tempo. Essa é uma questão. É que eles começaram tarde, então podemos começar. Sim, quantas questões tem? Quantos querem colocar questões? Quantos? Sim, questão É um? eu seria trazer um caso hipotético para discutir. Não sei se vai Ok, temos uma questão. vai trazer um caso hipotético considerar. Tá bem, eu tenho uma intervenção. Vou terminar com a intervenção. Vamos, doutor. Depois já vamos discutir a hipótese já em sala da Doutor disse que o advogado tem um dever de assistência e sem cobrar. E sabemos nós que hoje em dia, acho que na prática não é o que se verifica. Então, eu gostaria de saber se existe uma sanção em caso de dar esse dever, ou seja, assistir as pessoas, mas mediante um pagamento. Qual seria a sanção para esse tipo de comportamento? Ok, parece que está muito correto com dinheiro. Não, mas é que eu... Mas ok, eu falava das defesas oficiosas. As defesas oficiosas são gratuitas e, em bom rigor, são patrocinadas pelo Estado. Mas um advogado pode oficiosamente patrocinar alguém e não cobrar. E como é que o honorário deste advogado vai ser pago? O juiz, em sede da sua sentença, vai fixar o honorário a ser pago pelo cofre do tribunal, não necessariamente pelo carenciado. Mas, fora isso, as defesas oficiosas transcendem esta parte. As defesas oficiosas podem ser feitas paralelamente pelo IPAS, que teoricamente é um atendimento super gratuito, praticamente não sei. Podem ser feitos por técnicos jurídicos. Na ausência de técnicos do IPAS numa determinada jurisdição e na insuficiência de advogados numa determinada jurisdição, o que nós podemos fazer? Porque o direito da defesa é um direito fundamental e pode tornar nulo o ato praticado sem a presença deste defensor. O que nós vamos fazer?
vamos encontrar um técnico jurídico com reputação admirável e vai patrocinar oficiosamente aquela pessoa. Os técnicos são vedados, do ponto de vista legal, a fazer cobranças. A defesa é oficiosa. Para tu cobrares e sentir que, olha, eu estou a cobrar, não tenho problema, eu estou a fazer a advocacia como negócio, vai se inscrever na hora de pagar cotas. Simplesmente isso. Depois da tua inscrição e pagares cota regular, podes cobrar naturalmente, estranhamente também. Já nem vou falar mais. Sim, mas, doutor Batista, os que estão com o caso prático, ninguém falou quem são advogados, não há dúvida nenhuma. Tem caso prático, afinal? Sim. Mas acho que vão, depois de elaborarem os seus projetos, podem ter o editor para ajudar, não é? Vamos disponibilizar o contato do doutor Marigula para ajudar. Sim. Assistência gratuita. Então, mais salva de palmas. Amanhã é um susto, não é? Mas é isso mesmo. A ideia é vocês perceberem que, na verdade, a ideia aqui é trazermos vocês têm um perfil. A licenciatura em Direito tem muitas saídas profissionais. Então, estamos a trazer aqui algumas profissões e cada perfil de profissão para cada um ir sentindo a pulsação do perfil que quer seguir, não é? Então, a nossa ideia, estamos a nos lidar com estudantes que estão na porta de saída. Isto é uma clínica jurídica. Clínica jurídica é como um médico, é como uma aula prática de um médico que diz: hoje você que vai estudar a ferida. Mas, calhar, na teoria só lia o que é uma ferida. Então, o doutor às vezes trouxe umas feridas que acontecem na esquadra. É preciso ter a realidade disso. É por isso que há decepções, não é? Por quê? Porque no momento da aula teórica e prática não se disse isso, não é? Tem que se dizer, né? Não há bela sem, não há flor sem. Imagina definir o que é flor. Quando se define uma flor, ninguém diz que tem espinho, né? Imagina quando se define o que é amor. Mas depois, na prática, descobrimos que, bom, há espinhos, não é? Então, eu preciso dizer que é uma saída profissional. Hoje vimos a advocacia como uma saída profissional. Nós vamos ver outras e vamos ver até onde podemos. Mas é preciso termos mais ou menos uma ideia. E o doutor trouxe muito bem alguns aspectos. Vocês todos têm Constituição da República, não é? Sim. Alguém quer ler o artigo 73, o que ele diz? Doutora Alice, temos 2 advogados. Doutora Alice vai vir aqui fazer uns 3 minutos. Doutora Alice também é uma advogada e acho que já está beliscada. Tem que dizer alguma coisa e não pode sair daqui sem dizer nada. Sou civilista. Não, eu sei que gosta de violência doméstica. Então tem que dizer alguma coisa. Como é que defende isso? Ela é uma ferrenha defensora. Então acho que vai me dizer alguma coisa. Enquanto isso, vamos ler o artigo 63. Mandato judicial e advocacia. O que é que diz o artigo 73? 63 e 63. Uma pessoa. Será que estou a dizer mais 63? 63. Mandato judicial e advocacia. O Estado assegura a quem exerce o mandato judicial as imunidades necessárias ao seu exercício e regula o patrocínio forense como elemento essencial
beneficiar a administração da justiça. Então estamos a dizer que aqui o Estado assegura o quê? O mandato judiciário. E as imunidades necessárias como advogado. Não é? Então não é banalizada. O Estado assume e tem sua proteção legal, tem garantias quando for advogado, não é? Tem garantias, tem lugares onde vai ter acesso, suas imunidades necessárias. Portanto, é isto, né? Até podíamos começar pelo artigo 62, acesso aos tribunais. Quem pode ler? Acesso aos tribunais. Sim. Artigo 62. Sim. Número 1. O Estado garante o acesso dos cidadãos aos tribunais e garante aos arguidos o direito de defesa e o direito à assistência jurídica e patrocínio judiciário. Então, o Estado garante isso, né? Quando alguém diz que eu não quero falar na ausência do meu advogado, está a invocar um direito fundamental plasmado na Constituição da República. Se o Estado me garante que eu fale na presença do meu advogado. Já ouviram muito isso, né? Eu não explico isso. Eu não posso falar na ausência do meu advogado. Então, nessas alturas, estão a ligar para o doutor Mascuro, para ali, não é? E não pode haver pressa do agente. Tem que esperar mesmo. O seu advogado diz onde? Tem cadeia. Sim, tem que esperar. Qual é a pressa? A garantia do meu. Se querem garantir, levem-me esperar. Cadeia onde está o meu advogado. E ainda pode dizer que eu não ando de chapa. Sim, quer dizer, querem garantir esse direito, não é? Sim, não posso falar. Então, acho que resulta da Constituição da República, né? Número 2, outra pessoa. O arguido tem o direito de escolher livremente o seu defensor para o assistir em todos os atos do processo. Sim, devendo ao arguido que, por razões econômicas, não possa constituir advogado, ser assegurada a adequada assistência jurídica e patrocínio judicial. Tem que escolher livremente. E se eu não? Se o Estado, a lei diz que o Estado tem que garantir que te patrocine mas o Estado de repente pode trazer 3. Ok, como o senhor quer advogado, temos aqui 3, não sei se vai querer esperar o teu, mas temos aqui de paz. Temos 3, temos a doutor, temos o doutor. Você vai escolher. Eu quero o doutor fulano. Escolher livremente, não é? Quando se tem a oportunidade de escolher. Esses são outros aspectos práticos. Não é? Mas a lei está aqui a dizer que vai escolher, não é? Sim. É como quando dizem, quando crescer, vais comer o que quer. Nunca ouviram isso, né? Depois, quando você cresce, começa a querer comer o que quer, descobre que afinal não se come também o que quer, né? Mas não é esse discurso que nos dão. Quando você crescer na tua casa, você vai comer o que quiser, não é isso? Então, mas quando cresce, percebe que, bom, parece que já cresci, vamos lá o que eu quero, né? Então, pode escolher livremente os advogados que quiser, né? Sim. 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 Por que se nomeia? Sim, o advogado, não conhecendo o processo, pode pedir um tempo para conhecer o processo, até para conferenciar com o arguido. Não é? Aliás, também podes pedir que se adie o ato para que venha o seu advogado, que eu estava a dizer que está em cadeia. Você está livre, né? Sim, pode dizer, não, eu não tenho problemas, até porque como tem um doutor aqui, um advogado, tudo bem, eu vou responder, mas na presença dele. Só preciso de certificar se tem carteira. Não, tem carteira, está bem. Mas também, se não, quer dizer, está livre. Não se pode negar que se adie o ato porque não está o advogado que você confia. Certo? É mais ou menos uma réplica do que acontece no hospital, não é? Está o doutor fulano, hoje está a atender, não. Está bem, eu marquem no dia em que o doutor fulano está. Não acontece isso no hospital? Sim. É isso, né? É uma assistência clínica. Aqui estamos a falar de assistência jurídica, não é? Desde também que não prejudique o andamento processual normal, não é? Ok.
Então, agora podemos ver o estado. Sim, número 1 do artigo 63, já tínhamos lido. Eu já disse que tinham unidades necessárias. Número 2. No exercício das suas funções e dos limites da lei, são invioláveis os documentos, a correspondência e outros objetos que tenham sido confiados ao advogado do seu constituinte, que tenham obtido para a defesa deste ou que respeitem a sua profissão. Então, o número 1 aqui não chegou com mala inviolável, né? São para aquelas pastas, tem uns documentos que não. Ou nem o agente não pode ver aí, né? É por isso que o número 1 dizia: são asseguradas imunidades necessárias. Sim. Não pode abrir essa pasta, porque essa pasta tem documentos que só eu e o meu constituinte devo verificar. São as imunidades necessárias, não é? Então, andem com aquelas vossas pastas especiais, James Bond, não sei quanto. Ninguém vai os mexer, porque resulta da lei mesmo, não é? Sim. Porque pode ocorrer de o advogado, de o seu constituinte, lhe entregar um documento importante. E no momento da investigação, o agente usar da força para reaver aquele documento. Não é permitido fazer isso. O advogado pode ficar com aquele documento até o momento processual que ele entender que é necessário, porque é um jogo. Ele pode usar aquele documento no momento em que ele achar que é oportuno para sua defesa. Né? Pode achar que este momento não é importante, mas eu vou apresentar num momento e aquele documento anda com ele. Então ninguém pode violar, não é? Violar seu James Bond, não é? Então, são invioláveis esses documentos, as correspondências e outros objetos, não é? Porque o advogado pode se comunicar com o arguido por via do e-mail, não é isso? Então o juiz não pode pedir violação de sigilo do e-mail só para ir buscar lá o que o arguido teria informado. Não pode fazer isso. Está aqui. Né? Dizer, o Ministério Público pode dizer: mas doutor, no seu e-mail o arguido tinha lhe confessado que não, essa informação não pode ser usada. Não pode ser usada essa informação. Não pode ser usada. Com base, portanto, a investigação, como vocês veem, tem limites. Principalmente quando se trata do advogado. Não é? O advogado pode ficar com segredos do arguido, não é? Sim. E tem limites. Sim. Número 3, sim. As buscas, apreensões ou outras diligências similares no escritório ou nos arquivos do advogado só podem ser ordenadas por decisão judicial e devem ser efetuadas na presença do juiz que as autorizou. Quer dizer, o juiz que autorizar tem que estar lá. Isso por quê? Porque a lei entende que o juiz, estando o juiz lá, não vai se cometer uma arbitrariedade. Não é? É uma questão de responsabilidade. É como o Presidente da República dar uma ordem para se cumprir e ele dizer: eu vou estar lá para executar. Parece que confere mais autoridade e menos excessos. Acho que é isso, né? Então o legislador, vai dar a ordem para se violar, como exceção, tudo bem, mas esteja lá para verificar os agentes, para orientar os agentes, para ser mais certeiro no que se pretende, não é? Sim. É uma exceção. E só por colocar esta condição, há um dever que poucas vezes se usa. Não é? Imagine dizer assim: este ato só se cumpre na presença do Presidente da República. Há de ver que por ano, se calhar, aquilo só vai acontecer 2 vezes. Por quê? Porque para deslocar o Presidente para lá é um trabalho, então... Estão a ver, né? O nível de responsabilidade, é isso. Sim. Então, devem ser efetuados na presença do juiz que os autorizou, na presença do próprio advogado também. Não é para ele chegar e encontrar uma bagunça no escritório, né? O que aconteceu aqui, a secretária? O que aconteceu? Não, passou aqui o juiz e os agentes da Cernim. Não é assim, né? Não é assim. Né? E de um representante da ordem dos
advogados. Veja só, né? Veja só que diligência. É uma diligência clássica mesmo, não é qualquer diligência. Então, essas são garantias de imunidades necessárias. Tem que estar o representante da ordem, o próprio juiz. Quer dizer, isto é, sim. Não é possível que esteja lá o juiz, o representante da ordem e haja excessos, né? Acho que não se espera que haja. Ou esperam que haja? Não, né? Sim. Acho que sim. Era só para lermos alguns artigos, não é? Só para... Artigo 65, o que é que diz? Outra pessoa para ler? Princípio de processo criminal. O legal tem algum tempo, né? Não vai querer sair. Sabemos que há constituintes lá fora. Ok. Tudo bem. Artigo 65. Número 1. Sim. O direito à defesa e o julgamento em processo criminal é inviolável e é garantido a todo o arguido. Sim. Depois, continua. Número 2. As audiências de julgamento em processo criminal são públicas, salvo quando há salvaguarda da intimidade pessoal, familiar, social ou da moral. Ok, mas tínhamos saltado um artigo, número 4 do artigo 63. Tem. O advogado tem o direito de comunicar pessoal e reservadamente com o patrocinado, mesmo quando este se encontra preso ou detido em estabelecimento civil. Ok, vamos imaginar que chega na esquadra, encontra um senhor que deu muito trabalho para lhe encontrar. E o doutor diz: eu quero falar com ele, para. O agente: não. Ali diz que eu quero falar com ele privatamente. Cuide. Eles estão transpirados mesmo, alguns rasgaram o uniforme à procura dele. E o doutor está a chegar e diz: não, deixa mesmo, eu não quero falar com ele privatamente. E é melhor que há uma distância mesmo que me garante que não vão me ouvir. Só dele, quero falar com ele. Cuide-os. Os agentes devem obedecer. Uma vez que a lei já diz, então eu acho que. Cuide-os. E eles ali até o doutor, se fugir, o doutor vai dormir aqui conosco. Como é que ficamos? Como é que ficamos? Você também pode ver aqui, se eu fugir aqui na escola, não vai sair. E eles vão fugir. Como é que ficamos? E ele está a dizer, ele está a olhar para si, ele não está a dizer se vai te abandonar, vai fugir ou não. Como é que ficamos? Eles estão a perguntar: podemos tirar as gemas, doutor? Mas, doutor, se fugir, como é que ficamos? Eles são advogados, senhor. Tem que a lei. A perigosidade do próprio detido. Perigosidade? Você é um advogado de perigosidade? O advogado vai chegar a dizer que este é perigoso. Uma vez que operou por isso de trânsito, mas nota que ele disse: peço para chamarem Dr. Fulano. E é você. Está a chegar o Dr. Fulano. Veja que confiança ele depositou assim, né? Não, mas aqui, doutor, e o doutor está a chegar lá, está a dizer a eles que esse é perigoso, esse é perigoso. Mas ele já confiou. Há uma situação em que o doutor está pedindo para falar em privado com o seu constituinte. Sim, mas falar em privado pressupõe o quê? Não vai pressupor necessariamente que eles tinham que eliminar as algemas. Não, mas vai mudança, por exemplo, de local, um afastamento necessário ou justo, né? Para ter aquele papo em off, fora da sim, esse é aquilo que eu... Mas sabe o que significa conversar com alguém que está algemado? Sabe o que significa uma algema? É possível me algemar, depois ele explica se vale a verdade. Algema de freio. É possível, porque as gemas não dá convite.
os detidos que passam pelo balanço geral não estão necessariamente soltos, estão algemados, mas estão a prestar depoimento. Ainda bem que falou do balanço geral. Quando sair daqui, tem que sair com algumas realidades. O balanço geral é outra ficção. O senhor está aqui para ser formado. Aquele é o ser, mas muitas das vezes não é o dever ser. Não é? E muita gente, aquelas pessoas não são muito informadas sobre como é que devem se comportar. Às vezes acabam dizendo coisas que lhes comprometem no tribunal. Então, você não pode usar o balanço geral como uma questão que contrapõe com a lei, não é? Não pode dizer assim, mas se no balanço geral se faz como se o que se faz no balanço geral supera o que estamos aqui a ler, certo? Nem o que sim. Não estão muito, não sei que é muito ritual legal. E nem estão preocupados com... Então, sim, então não é por aí, certo? Ok, mas já deu a sua contribuição. Ok, mas no geral, algemam-se as mãos, algemam-se as palavras. Ninguém está livre de dizer a verdade com algemas nas mãos. Algemar é um símbolo muito vasto, não é? Algemam-se as mãos, algemam-se as palavras e algemam-se. Se alguém quer estar livre, é por isso que no tribunal as pessoas prestam declarações livres na sua pessoa. Sabe o que isso quer dizer? À vontade. É possível estar à vontade com algemas? Não. Então, o Estado tem que garantir que eu vá falar privadamente, sem que fuja. Essa parte de fugir não é minha, essa. Estão a entender? Sim. Quem tem que garantir que ele não fuja não sou eu. Não sou eu. É como em sede de tribunal. O juiz tem que estar livre de julgar o réu. Quem deve garantir que ele não fuja já não cabe ao juiz. Não cabe ao juiz. Certo? Assim como o advogado na esquadra. Não cabe a ele garantir segurança. Agora, ele o que não deve fazer é criar condições para que ele fuja. Aí não. Mas a lei diz que eu tenho que falar com ele privadamente. Olha, arranja-me uma sala que me garante que eu vou conversar com ele. Essa parte de fugir, façam um perímetro. Não é meu. Não deve ser minha preocupação. Está claro, né? Sim. Chegou, faz favor, eu quero falar com o senhor. Podem desatar as armas, por favor. Não, mas doutor é pergunta. Eu quero falar com ele. O cara dá uma segurança, mas eu quero conversar. Não é? E isso também confere ao advogado alguma autoridade na presença do seu constituinte. Não é? Sim, ele sente que, bom, aqui parece que as estruturas já terminaram aqui. Sim. Agora, se o advogado chega também, sujeita-se a uma autoridade e ele percebe que parece que o advogado também está igualzinho a mim perante o agente. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Certo? Sim, doutor. Sim. Não, aqui levantou primeiro. Não, é só uma coisa rápida. Não, é rápido. Está a perguntar a mim, eu estou a dizer, não pergunta. Sim, faz favor. O traje que é dado ao arguido não faz com que o mesmo, de alguma maneira, se sinta culpado ou alguma coisa. Eu vou deixar essa pergunta para o doutor Alice. O traje, né? Constitui problema, não. Qual é a diferença do traje da Sim. Faz favor, já estamos com uma pergunta aí em suspense, temos outra aqui interessante. Sim, pode repetir? Dizia o seguinte, algo comum nos tribunais é que os réus presos entram com as mãos tapadas para trás. Algemadas. Mesmo se algemas, as mãos permanecem assim.
E anda influenciando. Bom, é assim, há uma questão de controle e segurança penitenciária, não é? Que é uma questão deles de colocar as mãos onde o agente pode ver, para poder controlar os seus movimentos. É uma questão mais ou menos de segurança interna, não é? É uma questão de segurança interna. Ou tem que andar com as mãos aqui, onde o agente pode ver. Há de ver que mesmo o agente, quando quer lhe interpelar na rua numa situação de crime, ele exige que coloque as mãos onde ele pode ver. Se não quer colocar aqui, ele pode colocar aqui, porque é assim, né? É uma questão mais ou menos de segurança, não é uma questão assim. O que a lei diz é que no tribunal, o arbítrio tem que estar livre na sua pessoa, e portanto tem que estar à vontade. Não é? Até porque a lei diz que presume-se inocente. Daí ajudar a descobrir o que aconteceu. Ou de outro mundo já encontramos o culpado, se o tratamos assim, não é? Está claro, né? Algumas são regras de segurança, né? São medidas de segurança. Mais ou menos isso, né? Se acontecer algum crime num restaurante onde estás lá sentada e entrar lá agente de segurança, vão exigir que todo mundo tenha as mãos no ar. Não é? Por uma questão de segurança e sim, é uma questão. Doutor, Nossa, com relação à questão dela, por que eu coloquei a priori o nível de perigosidade do agente também conta? Por quê? Porque eu também já vi julgamentos em que pessoas tinham as mãos atadas atrás, elas estavam a ser julgadas algemadas. Vemos o caso do Equador. Tem uma lenda que anda por aí, Jack Stripador, acho que todo mundo já viu esse filme. Aquele filme foi julgado em fatos reais. Um psicopata do país de Equador cometeu um crime de assassinato, de homicídio, né? Ele foi preso, foi julgado, de mãos atadas, foi extraditado. Todo o procedimento dele foi. Ele tinha algemas nos pés, tinha. Sim, é assim, já percebi. Há exceções. É por isso que eu falei do nível de perigosidade do próprio. Sim, mas não é numa situação em que você, sem que alguém, vamos imaginar que alguém foi detido e ele pediu que você é o advogado dele. Sim. Você pode deduzir aqui o nível de perigosidade? Está em altura de deduzir? Não. Mas há casos em que já há um processo contra ele e lá no processo já há resultados clínicos, como você disse, é psicopata. Você não pode dizer que alguém é psicopata sem resultados clínicos provados. Se você já está em altura até dizer que ele é psicopata, óbvio que tem que tomar medidas em função do que o médico já disse. Essa é outra situação. Se realmente chega na esquadra e te apresentam provas de que doutor, esse é um psicopata, não sabemos o que também vai fazer contra ti, já é outra coisa isso aí, sim. Os agentes também estão obrigados também a garantir a tua segurança. Se você já tem informações, já é outra coisa. Então não podemos tratar todos como se fossem psicopatas também, né? Se há exceções, conhece casos especiais, outra coisa. É óbvio que naquele princípio de cooperação que eu estava a dizer, tem que chegar lá para conversar com os agentes humanamente. Qual é a situação? Vamos te explicar, doutor. Olha para o colega que está aí, quase que lhe tirou a orelha. Então, começa também já a perceber, né? Sim. Pode estar nervoso, pode estar não sei quantos, pode estar ainda drogado. Sim, isso tem que, não pode também chegar, eu sou advogado, não sei quantos. Quer dizer, vamos dizer, tudo bem, advogado, né? Não só para estar ali, ok, deixa ele, como ele é advogado, vão te tirar a orelha também, quer dizer. Sim, eu preciso intervir uma relação de cooperação, não é? Sim, eles também têm o dever de informar sobre a situação, não é? Ok, vamos terminar só com os dois artigos aqui do Código de Processo Penal. Artigo 69, não é? Não, mas só mais 5 minutos para terminar. Sim, vamos terminar só com isso. Agora são 5, podem começar a contar. Não, doutor. Artigo 69. Artigo 69. Direitos e deveres processuais. Sim. Número 1. Sim. O artigo 12. Lê número 3, a linha B. Número 3. Sim. Recaem em especial sobre o artigo os deveres de
Parece que essa questão tinha criado tinha sido esclarecida, mas só quero enfatizar aqui. A linha C. Sim, a linha B. A linha B. Sim. Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade e, quando a lei o impuser, sobre os seus antecedentes criminais. É isso que a lei obriga. O resto é que o doutor Maricula estava a dizer. A obrigação tua é de responder com verdade estes aspectos aqui. O resto é você como advogado. Pode perguntar, doutor, isto aqui eu posso lhe dizer. O doutor é que vai analisar. Mas quanto a isto, é de lei sob pena de cometer o crime de quê? Falsas declarações, desobediência. Mas quanto aos fatos, aí não incorre sobre si nenhuma desobediência, até porque eles que investiguem. Não é isso? Sim. Mas se quiser colaborar, há sistemas que até têm dilação premiada. Se vai colaborar, tem suas vantagens. Se dizer a verdade, tem a confissão, em algumas formas processuais, vamos discutir também, tem suas vantagens. Confessa, suspende-se logo a produção da prova, é aplicada a metade do imposto de justiça, tem suas vantagens. É mais ou menos dilação premiada, agora não assim. Sim. Então, tem vantagens de dizer, olha, meu amigo, aqui vamos simplificar. Diz a verdade, o doutor já sabe, vão te aplicar metade do imposto, ele vai te explicar. Então você analisa se vou dizer ou não vou dizer. Certo, né? Então, estão a entender? Não é quanto é que me pagas para mentir? Não é isso aí. Não é isso, né? Não é isso. Então, artigo 70, número 6, defensor oficioso. Quem são os defensores oficiosos? É defensor, nos termos legais do Código, o advogado e o advogado estagiário, o defensor público, o técnico e assistente jurídico, regularmente constituído por mandato forense. Mandato forense, procuração, né? Sim. Os advogados, os defensores são eles. Quando a lei diz defensor, está se a referir a quem? Advogado, advogado estagiário, defensor público, o técnico e assistente jurídico, regularmente constituídos no processo. Então, para vocês terem acesso ao processo, tem que estar regularmente constituídos. Como é que se constitui? Mandato, procuração, não é? Número 1, o que é que diz? Não, os defensores oficiosos são constituídos por ordem do juiz. Ou seja, o despacho do juiz substitui a sua procuração, né? O seu mandato forense. Né? Aqui a lei só diz defensor. Agora, quando diz defensor oficioso, está a dizer que essa pessoa já foi oficiada no processo, é uma figura funcionária. Mas a lei só diz o que é defensor. Não pode dizer, é defensor oficioso, não. Né? Então, o número 1, o que é que diz? Do artigo 70? O arguido pode constituir defensor em qualquer altura do processo, através de mandato forense. Então, pode constituir em qualquer altura do processo. Então, não pode dizer, não, demoraste. Demoraste, meu amigo. Esse processo já está de qualquer maneira. Você já disse coisas lá. Não. A lei diz que pode se constituir em qualquer altura do processo. Não é? Até para recorrer. Mesmo depois da leitura de sentença, pode se constituir para ler a sentença, ver se pode recorrer ou não. Não é? Até para extrair cópias. Mesmo transitado em julgado, quando já não se pode recorrer, pode se constituir só para extrair cópias. Provavelmente já é para a fase de execução de penas e outros procedimentos. Doutora Alice, faz favor. Pessoas que já estão cansadas. Sei que já está administrada. Depois eu falo muito. Mas pronto, não vou me alongar. Sim. Bom, eu, na qualidade de advogado, não vou fugir muito do que o doutor Maricula disse, até porque vou usar algumas expressões que ele usou.
enquanto ele falava daquilo que tem que ser a postura do advogado, ele falou de urbanidade e também fez referência a um termo que gostei. De dormir quê? Nos dois também de dormilhoco, mas como quem diz, o fato de a pessoa pautar pela urbanidade não significa que tem que ser dormir. Usou um termo qualquer coisa mais, dando a entender que a pessoa não tem que ser dormilhoco ou deixar sim, deixar de fazer aquilo que devia fazer. Bom, eu só vou secundar o que ele disse para tentar acrescentar algo em relação a que deve ser a postura de um advogado. E vou fazê-lo fazendo referência a algo que me foi dito de forma muito agressiva por um amigo que é juiz. Estava eu a tentar conseguir a liberdade de alguém num processo que estava detido e já passava uma semana antes desta pessoa ser presente ao juiz de instrução para a legalização. E no lugar de eu fazer aquilo que a lei coloca à disposição como mecanismo que o advogado pode acionar para que se saia daquela situação de ilegalidade até restituir a pessoa à liberdade, aí eu fiquei ali meio, falo com este, falo com aquele, falo com ele, que é juiz, e ele dizia, doutora Alice, eu sou teu amigo, vou te dizer uma verdade, espero que isso mude a sua forma de atuar como advogado. Eu, o dia que arranjar problemas, pode ter certeza que eu não vou procurá-la para me representar. Porque a senhora faz a advocacia de forma romântica. Doutores, como assim? Isso é verdade. Advogado romântico não funciona. Doutora, está mais do que claro que aqui há todo tipo de ilegalidade. Faça o seu trabalho. Faça o que tem que ser feito. Vai, exija que o procurador te receba. Exija dele que a legalidade seja reposta. Faça tudo o que tiver que fazer. Até linha verde, liga, faça tudo. Mas isso foi dito de forma tão cruel, tão direta para mim, que eu acho que eu naquele dia despertei. Só ele nunca mais me acompanhou para ver em que eu me transformei. Transformei-me numa pessoa inconformada, uma pessoa que passou a entender aquilo que o doutor Maracula disse. Procurador, juiz, advogado, fazem parte. Não há uma situação de insubordinação aqui de hierarquia. Estão todos a trabalhar em prol da justiça, cada um cumprindo com o seu papel. Eu assumi isso de tal forma que a minha postura em sede do tribunal, ela, de certa forma, acaba fazendo com que alguns procuradores e até magistrados judiciais que têm esta ideia de que eu sou procurador, eu sou juiz, estou acima deste, estou acima daquele, não sei porquê, fiquei tanto quanto que escandalizado com a minha postura em sede do tribunal. Eu estou no tribunal, faço o meu trabalho, questiono o que tem que ser questionado, travo aquilo que eu acho que não deve ser feito nos termos em que está a ser feito. Não me interessa se o procurador fica mal disposto, não me interessa se ele olha para mim com cara feia, mas se ele não está a fazer devidamente o seu trabalho, no lugar de colocar questões, ele está ali a sugerir às pessoas, a dar a resposta que tem interesse para ele sustentar a sua acusação. Eu estou ali, não concordo, levanto a mão, digo que não é assim. Se ele insiste, eu chamo a necessidade do juiz interferir para repor a legalidade, porque ele dirige a audiência. Ou seja, passei a tornar-me alguém que tem uma postura e defende aquilo que deve ser o correto na atuação destes três órgãos, o advogado, o juiz e o procurador. E isto é a postura que se espera daquele que quer defender os outros. Principalmente quando estamos num cenário em que temos que interagir e agir numa audição que está a ser dirigida pelo pessoal do CERNIC, a coisa ainda muito mais grave. Porque se você está ali só para fazer o papel de que esteve presente, o processo vai sair dali já minado e a dificultar a sua defesa, porque você não acautelou o que deveria ter acautelado naquele momento.
Eu já acompanhei alguém para uma audição e quando entramos na sala, o que é que o agente Cernic fez? Foi, já viu o que você fez? Isto que você fez, isso é grave, muito grave. O senhor não devia ter feito isto. Nossa, deixei ele falar um bocadinho, depois eu... Desculpa, gente. A pergunta, olha, nós estamos aqui porque ele foi notificado para ser ouvido em perguntas. A minha pergunta é, qual é a sua pergunta? Que pergunta o senhor já colocou? Então, se não tem perguntas, podemos ir embora. Porque o que o senhor acha não me interessa. Se o senhor acha que supostamente o que ele fez é errado, a mim não me interessa. Isso vai analisar o juiz vai poder tomar a sua posição, faça isso. O senhor está aqui para acolher o convite dele, em função das perguntas, então coloca perguntas. Se não tem perguntas, podemos sair. Ficou um ambiente azedo. Mas ele não é porque fazia, é porque não tinha conhecimento. Tinha conhecimento de como é que deve ser a postura dele quando ele notifica alguém para ouvir em perguntas. Experimentou apenas, queria testar o advogado que estava lá. Então, vocês, tudo bem, quanto à urbanidade que o doutor Guarigula fez referência, mas tem que agir, tem que saber tomar uma posição na hora sobre o risco, porque aquele discurso era intimidatório. A partir dali, qualquer pergunta a seguir, o outro ia dizer até aquilo que não sabia. Porque ele já tinha passado aquela imagem de que ele tem o poder e ali ele pode fazer e desfazer. E o advogado estava ali e se permanecesse em silêncio, tudo ia se materializar em função daquilo que era a vontade do agente. Tudo bem, nós temos essas reações, temos que ter essas intervenções, mas também temos que sempre saber fazer a leitura, de depois não deixar as relações minadas. Porque, de certa forma, aquela gente, você está confrontado com ele hoje, amanhã estará com ele no outro processo, é ele que, de certa forma, depois pode dilatar alguns atos a praticar, porque você respondeu mal, mas então é um jogo de cintura muito grande que o advogado tem que fazer. Mas isso não significa calar e deixar que ilegalidades ou irregularidades sejam cometidas no processo na sua presença, quando o seu papel é garantir que tudo corra em função da lei. Se a sua reclamação tem sustento legal, nunca será problema. Nunca será problema. Se você não concorda, é porque a lei já estabelece em determinados termos que você está alinhado com a lei, independente dele gostar ou não gostar, vai ter que se sujeitar. Ele não vai poder levantar um problema contra si em função de você exigir que tudo e todos os atos possam ser praticados em função daquilo que a lei estabelece. Mas é um exercício, é um exercício que nós vamos crescendo com ele. O início para vocês vai ser difícil. Só entrar no tribunal e olhar para o procurador, eu fico revoltadíssima quando vejo advogados que estão a tremer em frente a um procurador. Eu fico, uau, o que você está aí a fazer então? Se você for a reparar até a composição do tribunal, vocês estão ao mesmo nível. Okay? O procurador está ali, o advogado está ali. E o papel dele é acusar. E você, se for advogado de defesa, pode estar também do outro lado, depende, se for assistente, você está ali para defender. Então, vocês estão em guerra. O juiz está ali para poder, não é, poder deste, daquele, ver a lei e tomar uma decisão. Então, faça o seu trabalho. Com urbanidade, sim, mas não precisa, porque às vezes chega a esses extremos, né? Às vezes até o juiz tem que intervir, quase que estes só para levantarem das cadeiras, não é? Um arrancar a orelha do outro. Não precisamos chegar aí, mas temos que ter uma postura que mostra que nós também estamos aqui para fazer o nosso trabalho e vamos fazer de acordo com a lei. Não somos contratados pelo Estado como o advogado, o procurador e o juiz são, mas nós também temos o nosso peso naquele espaço. Então, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar convosco, para vocês passarem a ter uma atuação mais pujante, estamos aqui, sabemos qual é o nosso papel e vamos exercer o nosso papel. Não será fácil no início, mas à medida que vocês vão intervindo em vários processos, vão ganhando isto. Não sejam dorminhocos realmente, porque aí, podes crer, o teu constituinte ou vai te substituir ou não vai te recomendar. Mas façam sempre aquilo
exercício de analisar as circunstâncias para ver até onde vai. E sempre é necessário. Sem se acovardar. Era só isso. O papel do advogado é chamado para materializar. Qual é o princípio? O princípio de? Qual é o princípio? É possível materializar o princípio de contraditório sem um advogado? Não. Não está bem, né? É uma necessidade constitucional. Então, muito obrigado. Hoje tivemos um convidado especial em um da casa. Amanhã teremos um especial que a doutora Isabel amanhã vai fazer o papel da casa. Sim.